Todo profeta pode cometer pecado, como Davi, como Abraão, como tantos outros profetas. Acontece que eles têm sobre eles o selo da infalibilidade. Deus nunca se lembrará que alguma vez Moisés errou, que Moisés bateu na rocha 2 vezes. Deus nunca se lembrará que alguma vez Davi colocou Urias na frente de batalha para morrer, para casar com a sua esposa Betseba. Deus nunca vai se lembrar que alguma vez Abraão mentiu. Deus nunca vai se lembrar que uma vez Moisés tomou uma etíope, uma africana, enquanto que os mandamentos diziam não podia. Deus nunca vai se lembrar que Oséias casou com uma prostituta, enquanto que a lei dizia que um sacerdote deveria se casar com uma mulher virgem. Deus nunca vai se lembrar que Wesley se casou com uma viúva mais velha do que ele, enquanto que o sacerdote deveria se casar virgem. Deus nunca vai se lembrar que Paulo nunca foi casado, enquanto que Paulo mesmo dizia que os bispos, aqueles que estavam no sacerdócio, os pastores e assim por diante, deveriam ser casados e maridos de uma mulher. Ou seja, Deus nunca vai ver uma falha em um profeta. Se você pegar Hebreus capítulo 11, você vai ver que Paulo fala de muitos profetas lá. E ele diz, homens dos quais o mundo nem era digno. Paulo não relata nenhum pecado de nenhum profeta. O senhor está de acordo que os profetas são deuses? Não está de acordo? E se eu mostrar na sua Bíblia que os profetas são deuses? Na Bíblia, o senhor acredita? Pode provar, mas eu não acredito que... Mesmo se eu provar na Bíblia, o senhor não acredita? Então é uma controvérsia, porque o senhor está aqui para provar as coisas pela Bíblia. Mas eu vou mostrar na Bíblia que os profetas são deuses. Salmos 82 e João 10:34 diz que os profetas são deuses. E quando Saul foi procurar aquela pitonisa para trazer o espírito de Samuel, quando ela olha, ela diz, eu vejo um Deus. Ela via Samuel, mas ela diz, eu vejo um que tem a aparência de um Deus. Salmos 82, João 10:34 diz que os profetas são deuses. É por isso que as palavras dos profetas são as palavras de Deus. A palavra de Deus vem por meio de quem, seu Daniel? Por meio de Cristo. A palavra de Deus vem por meio dos profetas. Vou perguntar de novo. A palavra de Deus, a Bíblia que o senhor tem, todos os livros da Bíblia que o senhor tem, a palavra de Deus vem por meio de quem? Quem é que dá as palavras de Deus aos homens? Cristo Jesus dá a palavra por meio dele, através dos homens. É e simples. Esses homens são o quê? Esses homens, eles podem ser, eles foram os profetas. Não, claro. Esses homens são profetas, não é? Na Bíblia tem Deus deu um livro a um sacerdote escreveu um livro da Bíblia com mandamentos, regras e preceitos? Sim. Me diga o nome do livro da Bíblia que foi escrito por um sacerdote que tem regras, leis, preceitos, ordenanças de Deus. Moisés escreveu... Moisés era um profeta. Diga o livro da Bíblia que foi escrito por um sacerdote que tinha leis, preceitos, regras, ordenanças. Um homem que não era um profeta. Não estou me lembrando. Assim de cabeça de memória. É porque não tem. Seu Daniel Martins, o senhor é um pastor. O senhor conhece a Bíblia. O senhor sabe que não tem. Todos os livros da Bíblia que contêm mandamentos, preceitos, regras, ordenanças, doutrina, é um profeta, veio de um profeta. Pastor Daniel Martins, o senhor terá agora a oportunidade de fazer a pergunta ao apóstolo Deutamar. O senhor terá 2 minutos para fazer a pergunta. Ok. Pastor Deutamar, apóstolo, perdão. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Esse profeta que vocês falam, que é o Cacau Felipe, o nascimento dele foi natural ou sobrenatural? Só me responde. Eu quero que você me responda. O nascimento dele foi natural ou sobrenatural? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Esse profeta que vocês falam, Cacau Felipe, ele tem pecado ou ele não tem pecado? Porque para ele ser uma pessoa santa, uma pessoa totalmente 100%, ele não pode ter pecado. Ele não pode nascer do pecado. Porque todos os habitantes da terra
são nascidos da natureza pecaminosa. Então, eu quero que você me responda. Profeta Cacau Felipe, ele nasceu natural ou sobrenatural? Ele tem pecado ou ele não tem pecado? Um mediador, que foi Cristo Jesus entre Deus e os homens, sabendo que Cristo, ele passou por todo o sofrimento, ele passou por todas as afrontas e situações que o ser humano jamais poderia passar. O profeta Cacau Felipe passou por isso tudo? Só me responde essas perguntas que eu fiz para o senhor. Ok, obrigado, pastor Daniel Martins. Apóstolo Otamar, 10 minutos para a sua resposta nesse momento. Ok, muito obrigado. Eu vou responder. Sim, a sua pergunta é se o profeta Cacau Felipe teve um nascimento natural ou sobrenatural. Bem, o que é sobrenatural é o acontecimento. Agora, o nascimento é natural. Mesmo Jesus nasceu de forma natural. Agora, ele ser gerado no ventre de Maria, isto foi sobrenatural. E os acontecimentos do seu nascimento, isto foi sobrenatural. E para a informação de todos que estão assistindo, todos os profetas têm os seus nascimentos, e nos seus nascimentos acontecem coisas sobrenaturais. Mesmo Moisés, o seu pai e a sua mãe sabia que ele tinha nascido para um propósito. E é por isso que esconderam ele, porque sabiam que Deus tinha um propósito para cumprir com Moisés. E Moisés mesmo sabia, ele sabia que ele tinha nascido para ser o libertador dos seus irmãos judeus. E quando ele tentou fazer isso sem a ordem de Deus, ele matou um egípcio e ele teve que se esconder. Moisés sabia que ele tinha nascido para aquele propósito. Foi 40 anos mais tarde que o Deus Todo-Poderoso apareceu para Moisés no Monte Horebe e enviou ele como libertador e salvador do povo de Israel. Mas Moisés nasceu sob um sinal sobrenatural. Quando Deus criava Adão, os anjos cantaram. Sim, quando Jesus nasceu, os anjos cantaram. E quando Cacau Felipe nasceu, às 6 horas da manhã, em 24 de dezembro, em 20 de dezembro de 1972, os anjos cantaram em Catadi. Nós temos 2 registros na Bíblia do canto dos anjos. Os anjos cantaram quando Deus criava Adão, e os anjos cantaram quando Jesus Cristo nasceu. E os anjos cantaram em Catadi, em 20 de dezembro de 1972, quando uma pequena criança nascia. E no nascimento de William Branham, é relatado que, quando o seu pai abriu a porta para ver a criança que havia nascido, às 5 horas da manhã, e a parteira, Charles, e aqueles que estavam lá no quarto, viu quando uma luz entrou pela a brecha da porta, rodopiou em cima da cama onde estava a criança, William Marion Branham, e saiu pelo telhado. E no nascimento do profeta Cacau Felipe, os anjos cantaram. Então, quando um profeta nasce, como Jesus, Moisés, William Branham, Cacau Felipe, há um sinal, coisas sobrenaturais acontecem, mas o nascimento é natural. Mesmo Jesus nasceu de forma natural. Com respeito ao senhor perguntar sobre se o profeta Cacau Felipe tem pecado, bem, todo profeta pode cometer pecado, como Davi, como Abraão, como tantos outros profetas. Acontece que eles têm sobre eles o selo da infalibilidade. Um profeta tem um selo da infalibilidade. Deus nunca se lembrará que alguma vez Moisés errou, que Moisés bateu na rocha 2 vezes. Deus nunca se lembrará que alguma vez Davi colocou Urias na frente de batalha para morrer, para casar com a sua esposa Betseba. Deus nunca vai se lembrar que alguma vez Abraão mentiu. Deus nunca vai se lembrar que uma vez Moisés tomou uma etíope, uma africana, enquanto que os mandamentos diziam que isso não podia. Deus nunca vai se lembrar que Oséias, casou com uma prostituta, enquanto que a lei dizia que um sacerdote deveria se casar com uma mulher virgem. Deus nunca vai se lembrar que Wesley se casou com uma viúva mais velha do que ele, enquanto que o sacerdote deveria se casar virgem. Deus nunca vai se lembrar que Paulo nunca foi casado, enquanto que Paulo mesmo dizia que os bispos, aqueles que estavam no sacerdócio, os pastores e assim por diante, deveriam ser casados e maridos de uma mulher. Ou seja, Deus nunca vai ver uma falha em um profeta. Se você pegar Hebreus capítulo 11, você vai ver que Paulo fala de muitos profetas lá, e ele diz, homens dos quais o mundo nem era digno.
Paulo não relata nenhum pecado de nenhum profeta. Mesmo Paulo vai dizer que Adão não foi enganado. Mas a Bíblia diz que Adão comeu do fruto. Mas Paulo vem dizer que Adão não foi enganado. A Eva sim foi enganada, mas Adão não foi enganado. Então você vê, quando você pergunta sobre ser santo, não pode ter pecado. Bem, o senhor não leu bem a sua Bíblia. Porque mesmo após a ressurreição de Jesus, diz que muitos que estavam mortos, muitos santos que estavam mortos, ressuscitaram e apareceram para muitos em Jerusalém. Quando o senhor diz que só Jesus é santo, mas e esses mortos que ressuscitaram? E a Bíblia diz que eles eram santos. Quem eram essas pessoas, senhor Daniel? Senhor Daniel, esses santos que ressuscitaram e apareceram a muitos em Jerusalém após a ressurreição de Jesus, eles eram quem? Eles não eram santos? Sim. Eles eram santos. Mas como que você diz que para alguém ser santo não pode ter pecado? E só Jesus que não teve pecado? E Paulo, quando vai referir aos seus irmãos, os seus discípulos, ele chamava eles de santos. Você pode pegar as cartas de Paulo, as 14 cartas de Paulo. Ele vai chamar os seus discípulos de santos. Sim, Paulo diz, vós que sois santos, os santos isso, os santos aquilo, vós os santos. Ora, mas será que ele mesmo, Paulo, não tinha pecado? Paulo diz que tinha. Ó, miserável homem que sou, pois o bem que quero fazer, este não faço, mas o mal que não quero fazer, este eu faço. Você vê? Então, não é só Jesus que é santo. Todos os profetas, se você pegar Apocalipse, você vai ver Deus dizendo, Deus, ele é o Deus dos seus santos, os profetas. Deus é o Deus dos seus santos, os profetas. Senhor Daniel, o senhor está de acordo que os profetas são deuses? Não. Não está de acordo? E se eu mostrar na sua Bíblia que os profetas são Deus, na Bíblia, o senhor acredita? Pode provar, mas eu não acredito que eles mesmo são se eu provar na Bíblia, o senhor não acredita? Então é uma controvérsia, porque o senhor está aqui para provar as coisas pela Bíblia. Mas eu vou mostrar na Bíblia que os profetas são deuses. Salmos 82 e João 10:34 diz que os profetas são deuses. E quando Saul foi procurar aquela pitonisa para trazer o espírito de Samuel, quando ela olha, ela diz, eu vejo um Deus. Ela via Samuel, mas ela diz, eu vejo um que tem a aparência de um Deus. Salmos 82 e João 10:34 diz que os profetas são Deus. É por isso que as palavras dos profetas são as palavras de Deus. Quando o senhor disse que a Bíblia, o senhor disse a Bíblia, não é? A palavra de Deus é infalível. É a Bíblia que o senhor está falando que é infalível? Sim, a Bíblia é infalível por quê, senhor Daniel? É porque ela é o livro dos teólogos? Ela é o livro dos sacerdotes? E por que ela é infalível? Porque ela é a palavra de Deus, é a boca de Deus. Porque ela é o livro dos profetas. A Bíblia é infalível, a palavra de Deus é infalível porque é o livro dos profetas. Os primeiros 5 livros da Bíblia são as palavras de Moisés, é aquilo que Deus deu a Moisés, e Moisés escreveu. Josué, é aquilo que Deus deu a Josué e ele escreveu. Sim, Isaías, aquilo que Deus deu a ele escreveu. A Bíblia só é infalível porque os profetas são infalíveis. Se os profetas não fossem infalíveis, a Bíblia não era infalível, porque a palavra de Deus vem pelos profetas. A palavra de Deus vem por meio de quem, senhor Daniel? Por meio de Cristo. A palavra de Deus vem por meio dos profetas. O senhor não pode dizer uma coisa dessa. O senhor está ao vivo. O senhor está ao vivo para muitas pessoas. O senhor será visto e ouvido por milhares, milhares e milhares de pessoas pelo mundo inteiro. Vou perguntar de novo. A palavra de Deus, a Bíblia que o senhor tem, todos os livros da Bíblia que o senhor tem, a palavra de Deus vem por meio de quem? Quem é que dá as palavras de Deus aos homens? Cristo Jesus dá a palavra por meio dele, através dos homens. E esses homens são o quê? Esses homens são o quê? Esses homens, eles podem ser, eles foram os profetas, todos pecaram, todos erraram. Não, esses homens são profetas, não é? Na Bíblia Deus deu um livro a um sacerdote escreveu um livro da Bíblia com mandamentos, regras e preceitos? Sim. Me diga o nome do livro da Bíblia que foi escrito por um sacerdote que tem regras, leis, preceitos, ordenanças de Deus. Moisés escreveu. Moisés era um profeta. Diga, senhor Daniel, escute. Diga o livro da Bíblia que foi escrito por um sacerdote que tinha leis, preceitos, regras, ordenanças. Um homem que não era um profeta, que escreveu mandamentos, regras, preceitos, doutrinas.
não estou me lembrando. A ser de cabeça Não, de memória. é porque não tem, senhor Daniel Martins. O senhor é um pastor, o senhor conhece a Bíblia. O senhor sabe que não tem. Todos os livros da Bíblia que contêm mandamentos, preceitos, regras, ordenanças, doutrinas, é um profeta, veio de um profeta. Os escribas escreviam as histórias dos profetas, as histórias do povo de Israel, a história dos reis de Israel. Os escribas não escreveram livros com preceitos, regras, ordenanças e mandamentos. Eles apenas relatavam as histórias, como hoje um historiador ou um jornalista pode fazer sobre a terra. Senhor Daniel Martins, o senhor veio aqui para dizer que Cacau Felipe é um falso profeta, que a sua mensagem é falsa, mas o senhor não está respondendo as perguntas. O senhor deve se lembrar, e todos que vêm aqui devem se lembrar, que vocês estarão diante dos discípulos de Cacau Felipe. A Bíblia só é infalível porque ela procede de Deus por meio dos profetas. Se não fossem os profetas, o senhor não teria Bíblia. A Bíblia só existe por causa dos profetas. É verdade ou não é? Claro que é verdade. Todo mundo sabe que é verdade. Ok, apóstolo Eltamar. Obrigado, apóstolo Eltamar. Pastor Daniel Martins, o senhor terá 10 minutos para responder, para a réplica, melhor, para a sua réplica, em cima do que foi falado aqui. 10 minutos. Certo. Deltamar, deixa eu falar com você. Há 3 métodos de nós estudar a Bíblia e de nós lermos a Bíblia. Entendemos a linguagem figurativa, literária e alegórica. Essas são as 3 fontes. Quando eu perguntei sobre a questão do profeta Cacau Felipe, que é o que vocês defendem, você não respondeu a pergunta que eu lhe perguntei, se ele sofreu as injúrias, a crucificação, ou sofreu o sofrimento que Cristo passou. Você não respondeu essa pergunta, porque eu sei o que ele não sofreu, certo? Quando eu digo que, quando eu perguntei se a pessoa, Cacau Felipe, era santa, eu quis dizer que a pessoa, quando ela é santa, ela não pode ter um pecado sequer, porque se tivesse sem pecado, não estaria neste mundo. Todos os profetas mencionados, que você mencionou, como Moisés, como Noé, como Jeremias, como Elias, todos eles profetizaram acerca de Cristo. Não foi acerca do Cacau Felipe, foi acerca de Cristo Jesus. Todos os profetas que Deus levantou no passado, por exemplo, Deus levantou os profetas no passado para vir dar uma mensagem de incentivo, dar uma mensagem para o povo, para que conhecesse o caminho. Mas todos eles erraram, todos eles pecaram. Para quê? Para que um dos profetas pudesse ser tão confiante ao chegar até a cruz. Só que como nenhum profeta foi capaz de suportar todas as adversidades e acabaram pecando, o único que veio foi Cristo. E a Bíblia vai dizer, em Hebreus capítulo 4, a Bíblia vai dizer, versículo 16, versículo 15, vai dizer assim, porque não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado com o sentimento de nossas fraquezas, porém, em quem em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém sem pecado. Hebreus está falando que todos pecaram, todos erraram, todos tiveram um caminho a ser seguido, porém, nós vemos o apóstolo aqui falar, o apóstolo Hebreus, que só teve um sumo sacerdote, que passou por todas as afrontas, que passou por todas as adversidades, que venceu tudo sem saber, sem errar, sem pecado, que foi Cristo Jesus. Quando eu falo com você no final da sua fala, você perguntou que a Bíblia ela é infalível por conta dos profetas ou por conta de Deus. Eu vou provar a você que a Bíblia ela não depende dos profetas, ela depende da pessoa de Deus. Olha só para você ver o que a Bíblia diz em 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 21. 1
Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 20 e 21. Sabendo isto, primeiramente, que nenhuma profecia de Escritura é de particular interpretação. O que o apóstolo Pedro está dizendo? Que nenhuma escritura, nenhuma folha, nenhuma palavra que saiu da boca dos profetas foi de particular interpretação. Ou seja, foi de interpretação própria. Não é que eles escreveram, não é que eles editaram particularmente. Eles editaram porque o Espírito Santo os fez, os inspirou ele em escrever. E olha o que 21 diz: porque a profecia não veio no tempo antigo por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram mediante a medida que eram movidos pelo Espírito Santo. Nós temos que entender que a Bíblia Sagrada, ela é o livro, ela é a boca de Deus. Os profetas falaram por meio da inspiração de Deus. Nós temos 3 fontes para nós entendermos totalmente a Bíblia. Primeira, nós temos que ter a inspiração do Espírito Santo. Segundo, nós temos que ter a iluminação do Espírito Santo. E terceiro, nós temos que ter a revelação do Espírito Santo. Se nós não estiver esses 3 conteúdos dentro de cada um de nós pode folhear a Bíblia. Como vocês folham a Bíblia, mas vocês interpretam de um modo errado. De um modo achando que Cacau Felipe é o profeta, é o mediador. Quando eu falo que Cacau Felipe é uma pessoa santa, se for uma pessoa santa, você quase não respondeu. Todas as pessoas eram santas de forma figurada, na pessoa de Cristo. Santo é separar do pecado. A pessoa ser santa é você separar de tudo aquilo que te afasta de Deus. Isso é considerar uma pessoa santa. Agora, quando eu falo ser santo, eu falo colocar-se na pessoa de Cristo, no nível que Cristo foi, sem pecado, passou por todas as frontas, sem pecado. Quando eu perguntei se o nascimento dele foi natural ou sobrenatural, foi natural, como você disse. Agora, o que fez o gerar, o Espírito Santo que fez o gerar, foi o sobrenatural. Porque se fosse se Cristo viesse de relações normais, ele ia pecar. Por isso que Cristo, quando ele veio, que foi gerado pelo próprio Espírito Santo, gerado no ventre da Maria, e Maria, nesse período, não teve nenhuma relação com José, exatamente para que não pudesse ter falha, porque o plano de Deus era esse. Todos os profetas na Bíblia, todos eles falaram mediante ao Espírito Santo. Quando você pegou para mostrar que os profetas ou que os fariseus eram discípulos, né, de Moisés, nós vamos ver, pegando todo o texto, é que eles eram focados na lei, mas esquecia que a pessoa de Cristo estava ali. Então a gente tem que entender que toda a Bíblia, ela é infalível, ela é imutável, ela é a boca de Deus, através dos profetas. Mas se não fosse Deus, a Bíblia não ia chegar até nós. Sabe por que a Bíblia chegou até nós? Sabe por que nós temos esse compêndio aqui hoje, Deltamar? Porque nós temos a inspiração do Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que gerou, que falara na boca dos profetas para que eles escrevessem. Então, ou seja, cada um veio no seu tempo, mas todos eles profetizaram na pessoa de Cristo. Não foi nenhum outro profeta, não foi nenhuma outra revelação a não ser na pessoa de Cristo. A própria Bíblia, ela é uma palavra, ela é cristocêntrica, ela começa com Cristo, no meio da Bíblia fala de Cristo e ela termina glorificando a Cristo. Então, ou seja, nós temos que entender que nenhum outro profeta há debaixo do céu, se não for na pessoa de Cristo, porque todas se cumprem na pessoa de Cristo, né? E nós temos que ver que a Bíblia, ela é
unicamente revelação de Deus. Não precisa de inventar, porque isso para mim é inventar. Você está fazendo como os mormons, né? Confia, acredita, prega a Bíblia, mas prega de modo errado, mostrando uma outra versão. Isso é outro evangelho. E a Bíblia nós temos que ter ela como uma fonte de inspiração de Deus. Quando eu falo com você que a Bíblia ela é a inspiração de Deus, olha o que a segunda carta de Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 16, vai dizer assim, ó: toda escritura é dada pela inspiração de Deus, não é inspiração do homem, é inspiração de Deus, e é proveitosa. Por que a Bíblia, quando ela é inspiração, quando ela é proveitosa? Porque nós temos que aproveitar todos os ensinamentos, todos os ensinos que Cristo nos dá, para a doutrina, para repreender, ou seja, temos que repreender todos aqueles que vêm contra as Escrituras, para corrigir, para instruir em justiça. Então, nós temos que ter essa fala, nós temos que ter esse consentimento, esse sentimento que unicamente, verdadeiramente é a Bíblia Sagrada e ela é a boca de Deus para os nossos corações. Obrigado, pastor Daniel Martins. A apóstolo Eutamar Costa tem a palavra neste momento para fazer a pergunta para o senhor Daniel Martins. 2 minutos para fazer a pergunta, apóstolo Eutamar. Estamos no terceiro bloco. Sim, eu vou para a pergunta do tema do debate. Senhor Daniel Martins, quem é o mediador entre Deus e os homens? Mas eu quero explanar aqui uma outra coisa. Senhor Daniel, escute o que eu vou dizer. O senhor está muito se contradizendo, porque primeiro o senhor disse que João Batista era o último profeta, depois você disse que Jesus era o último profeta, e ficou dizendo que João Batista era o último, depois Jesus era o último. Eu não entendi bem. Seria melhor o senhor explicar depois como é essa explicação do senhor. Quando o senhor disse que o santo é só Jesus, que não há nenhum santo a não ser Jesus, ou aquele que não tem pecado, para alguém ser santo não tem que ter pecado e assim por diante. Mas aí, em 1 Pedro, que o senhor leu, o senhor disse que eles eram santos, o senhor disse aí, os homens santos de Deus, que Deus havia falado por homens santos. O senhor leu aí, 1 Pedro, penso que capítulo 1, o senhor não leu essa passagem aí? Onde diz que os santos homens de Deus, os homens santos de Deus, e esses homens santos de Deus eram quem? Eram os profetas. Eram os profetas. Ora, como que o senhor está questionando aqui que só Jesus é santo? Os profetas são santos porque são enviados de Deus. Antes de um profeta vir à terra, eles eram anjos no céu. Se o senhor Daniel puder ficar com a câmera parada, porque as pessoas estão assistindo, coloca parado aí para que essas pessoas possam ver. Então, os profetas são santos porque eles têm uma mensagem, eles são deuses, de acordo com Salmos 82, João 10, 34. Mesmo os filhos de Deus chama eles de santos, ou santos que estão sobre a terra. E Paulo chamava os seus discípulos de santos. O senhor leu aí, os homens santos de Deus, os profetas. Quanto a isso está resolvido. Mas a pergunta é essa: quem é o mediador entre Deus e os homens hoje sobre a terra? A ti vir tão a terra, eu tremor de terra, o clamor da minha noite, a grande mensagem nova, ninguém pode parar. Ela quebra as barreiras de língua, de povo e de continente. A de vir tão a terra, é o tremor de terra, o clamor da minha noite, a grande mensagem nova, ninguém pode parar. Ela quebra as barreiras de língua, de povos e de continente. África é visível.